Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Acompanhe a leitura na sua Bíblia ou na projeção. Eu vou fazer a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Deus Pai, vamos orar? Santo Deus, eu peço tua direção, tuas muitas misericórdias sobre nossas vidas, sobre minha vida. Fala conosco nessa noite aquilo que tu tens para nós. Fala conforme o teu querer, pelo poder do teu Santo Espírito, conforme a tua palavra escrita, preservada e lida nos testemunha nesta noite. Eu peço isso, Pai, apesar de mim, apesar de nós, mas por tua graça, por amor do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você hoje esse texto porque foi muito especial para mim poder compartilhar essa porção com uma das turmas que nós tínhamos todos os dias lá na Conferência Nacional de Adolescentes. Nós tínhamos o privilégio de fazer pequenos grupos. Não sei se todo mundo está acompanhando, mas eu estive num congresso, nós estivemos lá num congresso da Igreja Presbiteriana do Brasil para adolescentes. Aconteceu num local muito bonito, na Estância Árvore da Vida, não sei quem conhece, mas é um local muito grande lá em Sumaré. E tínhamos 1.300 adolescentes. E 161 conselheiros, eu era um deles. Todo dia de manhã, começava o culto às 6:30 da manhã. Eu achei no primeiro dia que não ia ninguém vai acordar. Eles foram. E aí nós dividimos em grupos. Todo dia dividia em pequenos grupos, cada conselheiro com 8 adolescentes para devocional. A gente lia a Bíblia, conversava, orava. E foi muito bom poder ver a obra de Deus na vida de pessoas tão jovens no Brasil inteiro. Tive o privilégio de conversar com adolescentes da Bahia, Roraima, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo. Todos os lugares do Brasil estavam ali representados. Vários tiveram que pegar avião para chegar lá. Viajaram muito tempo para chegar até lá. E foi uma bênção poder compartilhar. E a gente sabe que os adolescentes, eu ia conversando com eles e tocando em alguns assuntos que a gente sabe que são difíceis nessa fase. E aí a gente percebe que, embora estejamos geograficamente distantes, os dramas, as dificuldades que os adolescentes, que nós enfrentamos, e que os adolescentes nessa fase enfrentam, são muito parecidas. O que eles enfrentam lá, o que nós enfrentamos aqui, as dificuldades com a família, com os estudos, com a saúde, com tantas coisas, problemas ligados à depressão, problemas ligados à tristeza, isolamento, tá? Eu ouvi isso deles, mas uma coisa eu percebi, há uma diferença. Os problemas todos têm, mas esses adolescentes estão sendo trabalhados nas igrejas. E quando eu ia compartilhando o texto bíblico com eles, eu fazia algumas perguntas sobre a Bíblia, e eles respondiam. E eles sabiam o que estava escrito na Bíblia.
para nós que estamos na igreja, para os nossos jovens, nossas crianças, para nós que estamos numa igreja que expõe a Bíblia, para a gente, às vezes, isso é muito fácil, a gente realmente conhece a Bíblia. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem a menor noção do que está escrito na Bíblia. E é muito bom ver que pessoas tão jovens são capazes, não apenas de conhecer a Bíblia, mas de falar publicamente. Então, os nossos adolescentes não são iguais aos adolescentes do mundo. Nós não podemos falar que adolescente é tudo igual, porque nós temos adolescentes que estão andando com Cristo. Amém? Assim como nós queremos que as nossas crianças caminhem com Cristo, nossos jovens caminhem com Cristo, os homens, as mulheres, até a nossa idade mais avançada, que nós possamos caminhar com Jesus. Mas essa fase da adolescência, de 12 a 18 anos, que é o que nós trabalhamos, é a fase assim que, geralmente, o pessoal já fala, é o quê? É a aborrecência. Misericórdia. Que isso? Que isso? Né? Aconteceu um fato bem curioso comigo lá. A gente estava à noite. Pensa que é um bairro. Pensa um bairro bem grande. O local é um bairro. É uma propriedade fechada. No meio tem o centro de eventos. Nós estávamos em quase 1.500 pessoas, mas cabia o dobro lá. De tão grande. E os dormitórios ficavam, tinha ruas assim, e tinha os dormitórios, né? Era tipo um prédio assim, né? Eu estava lá, eu estava de conselheiro, eu estava observando os adolescentes irem dormir, já era meia-noite. Veio um adolescente, estava eu e o Gabriel conversando na porta, e ele veio com a Bíblia assim, né? Ele veio com a Bíblia. Eu falei, onde você vai, querido? Ele falou, eu estou procurando um lugar para orar. Aí ele foi entrando, do lado do dormitório tinha uma descida assim, era não sei se você conhece essa palavra, uma pirambeira, era uma pirambeira, cheia de entulho lá embaixo. Ele foi descendo, eu falei, onde você vai? Você vai, tem escorpião, não vai não, você vai se machucar. Aí eu falei, senta na sarjeta, que não tem ninguém para orar, né? Aí ele não sabia o que era sarjeta, foi para o outro lado do prédio e caiu. Eu falei, não, você não sabe o que é sarjeta? Eu não sei o que é sarjeta, vem cá. Né? Aí eu levei num banquinho, tinha um banquinho, ó, senta aqui no banco, eu vou ficar aqui até mais tarde, pode ficar aí orando. Né? E de fato ele sentou, abriu a Bíblia, e começou a orar. Né? E depois ele foi embora, a gente foi dormir, e até tinha comentado com os meninos isso que aconteceu, achei engraçado. E o que acontece nesses congressos, de várias coisas, é que ali também existe uma eleição, existe um trabalho ali muito sério dos adolescentes. Eles mesmos fazem as plenárias, as votações, eles trabalham como se fosse um congresso. É um congresso mesmo, mas pensa no congresso de deputados, que você vê lá em Brasília, é aquilo. Uma parte dos adolescentes faz isso. E no final eles são eleitos. Alguns são eleitos para um mandato de 4 anos. Então, a diretoria de adolescentes nacional trabalha há 4 anos. E a gente vê, nós vemos esses adolescentes que foram eleitos pregando para 1.300 pessoas, dirigindo comissões, falando publicamente, numa maturidade que eu fiquei, sim, uma questão muito trabalhada. E tem o reverendo Esdras, que é o secretário nacional que cuida desses adolescentes. Então, hoje encerrou o mandato da diretoria que foi eleita em 2022. E se você acha que eles encerraram o mandato deles felizes, porque finalmente estão livres, não. Encerraram chorando. Abraçando o secretário, o reverendo Esdras, porque tinha terminado o mandato deles. E outra diretoria foi eleita. Eles vão trabalhar no Brasil inteiro. E desta diretoria nova que foi eleita era aquele menino que estava orando, entrando numa pirambeira para orar, que eu achei engraçado aquilo. Aí quando eu fui olhar, eu vi a foto dele no telão, eu falei, você foi eleito? Ele falou, eu fui eleito. Eu dei um abraço nele, fiquei emocionado, porque a seriedade daquele menino, né? Não, eu vou orar. Eu falei, você vai orar para o quê? Eu falei para ele, eu vou orar porque eu tenho que consagrar a Deus esse congresso. Tem que consagrar a Deus esse congresso. Ele falou assim para mim. Eu
Eu falei, puxa vida, né? Mas não imaginava que ele era tão comprometido assim a ponto de ser reconhecido pelos outros adolescentes, ser votado e ser eleito. Então eu estou deixando esse breve testemunho de tudo que aconteceu lá para você, para nós aqui, porque nós não podemos tratar as nossas vidas, nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, os adultos da igreja, como se fossem pessoas banais. Nós todos temos problemas, mas como nós estamos enfrentando isso e como nós estamos vivendo? Eu tenho certeza que todos aqueles adolescentes têm problemas em casa, também às vezes desobedecem, têm as situações difíceis com os pais, nós sabemos, não sei da vida deles, não são só adolescentes, super adolescentes, mas há uma diferença. Eles têm andado com Jesus, têm conhecido a palavra. E eu digo a você, pai e mãe, invista na vida espiritual dos seus filhos. Não apenas mande para a igreja, mas venha com eles para a igreja. Persevere nisto. Persevere e não desista. Persevere em estar com ele. De manhã, domingo, é escola dominical? É escola dominical. À noite é culto, é culto. Pastor, se eu levar meu filho na igreja domingo à noite, ele fica fazendo barulho. Deixa fazer barulho. Vem com ele para a igreja. Não desista. O Senhor tem poder para fazer uma grande obra na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Só que tudo começa em casa. No exemplo que nós somos, nas prioridades que nós temos como pais, essas prioridades vão refletir na vida dos nossos filhos. E eles podem crescer muito no Senhor. Se nós pais, se você tiver consciência, você pode crescer muito no Senhor, se você de fato tiver consciência. E eu quero hoje deixar 3 palavras para que você seja fortalecido nesse propósito de servir ao Senhor. Quero falar a partir do texto aqui de Filipenses. 3 palavrinhas aí que eu quero que você guarde no seu coração. A primeira palavra é humildade. A segunda palavra é obediência. E a terceira palavra é sacrifício. Você pode repetir comigo? A primeira palavra é humildade. A segunda palavra é? Terceira palavra? Humildade, obediência, sacrifício. No texto que nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja a ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que sentimento é este? Se você ler o que vem em seguida, você vai perceber que a melhor palavra para resumir esse sentimento é humildade. Pois ele, diz o texto, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu vou parafrasear este versículo, mudar um pouquinho as palavras, sem fugir ao sentido original, tá? Porque a tradução aqui que nós temos, ela usa umas palavrinhas um pouco difíceis, mas ele está dizendo assim, pois ele, sendo da mesma essência de Deus, em outras palavras, sendo Jesus Deus, assim como João diz lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 1, né? No princípio era o verbo era Deus. Pois ele, subsistindo, sendo Deus, não julgou como usurpação. Usurpar é usar alguma coisa para si mesmo, é tirar algo do seu lugar, do seu propósito original. Então, o que ele está dizendo aqui é que Jesus, sendo ele Deus, da mesma essência, nós cremos no Deus que é triuno.
Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. 3 pessoas distintas, mas um ser só, num só Deus. Jesus, sendo Deus, sendo igual a Deus Pai, não usou os seus direitos, suas prerrogativas, o seu próprio poder, a sua posição para benefício próprio. Ele, ao contrário disto, se esvaziou. Porque o Pai, Deus Pai, decretou desde a eternidade que o Filho eterno morreria para salvar a humanidade. Essa é a vontade do Pai, diante da qual Deus Filho se submeteu, porque Ele mesmo quis se submeter, e Ele fez isso em prol da vontade do Pai, para nossa salvação. Então, sendo Ele igual a Deus, não usou as suas prerrogativas, os seus direitos como Deus, para o seu próprio benefício. Ele, pelo contrário, cumpriu a vontade do Pai. E como ele teve que fazer isso? Ele a si mesmo se esvaziou. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Não quer dizer que Jesus, quando nasceu como uma criança e cresceu como um homem, era menos Deus do que era na eternidade. Mas ele se autolimitou na sua divindade para que ele pudesse, na forma humana, sendo homem, experimentar todo o sofrimento, toda a dor, todas as limitações que nós temos: sede, fome, sono, cansaço, alegria, tristeza, choro, dor. Então, isso nós entendemos que é o estado de humilhação de Jesus. Ele nasceu, e o fato dele nascer como uma criança já é humilhação. Então, ele se esvaziou e assumiu forma humana. Assumindo forma de, não apenas de humana, mas forma de quê, gente? Forma de? Versículo 7 aí. Servo. Servo. Tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A primeira palavra que eu falei, qual é? Não? O que é humildade? Muita gente confunde humildade com baixa autoestima. Eu não sei fazer nada, eu não tenho talento nenhum, eu não consigo fazer nada direito. Tem muita gente que acha que isso é humildade. Isso não é humildade. Isso é baixa autoestima. Sem prolongar muito a explicação, humildade é ter consciência, tanto, no caso nós humanos, tanto das nossas fragilidades, deficiências, limitações, como também dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo no qual nós somos fortes, naquilo que nós conseguimos fazer bem, nossas qualidades. A pessoa humilde, verdadeiramente humilde, ela sabe o que ela consegue fazer, ela tem entendimento daquilo que ela é capaz e, ao mesmo tempo, tem entendimento daquilo que ela não é capaz. Então, isso requer que nós tenhamos autoconhecimento, que nós possamos reconhecer isso em nós. Requer maturidade. E nós vemos isso nesse texto. Jesus assumiu forma de servo
Ele se esvaziou não porque ele não era Deus, ele era Deus. Os discípulos chamam Jesus de Senhor e Jesus fala: você me chama de Senhor e dizeis bem, porque eu sou o Senhor. De fato eu sou o Senhor. Mas este mesmo Jesus deu uma lição aos seus discípulos quando ele chegou no cenáculo, pegou o balde com água, pegou o avental, vamos dizer assim, e lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que mesmo ele sendo Senhor, e sendo ele Senhor, era capaz também de lavar os pés dos seus discípulos. Isso é humildade. Então, humildade não é para a gente que não sabe fazer nada, ou que acha que não sabe fazer nada. Humildade não é para quem se acha um inútil, um imprestável. Não. Humildade é para aquelas pessoas que, embora tenham qualidades, tenham capacidade, elas aceitam até mesmo fazer uma tarefa que está abaixo daquilo que elas são capazes de fazer, mas fazem essas tarefas para glorificar a Deus e para servir ao próximo. Não tem aquela pessoa que fala assim: eu não lavo o banheiro, não põe a mão em banheiro. Eu nunca que eu vou esfregar uma cueca. Não tem gente que é assim? Não é que a pessoa não é capaz, ela não se submete a uma tarefa dessas. E outros exemplos que a gente poderia dar. Então, humildade, gente, é ter consciência das suas qualidades, das suas deficiências, ter consciência, mas não usar isto para o seu próprio benefício apenas. Você é capaz de fazer isso, usar essas suas características para o benefício do outro, ainda que você tenha que se compadecer, ainda que você tenha que, ao servir o outro, fazer tarefas que estão abaixo da sua capacidade. Está me entendendo? Humildade. Você é uma pessoa humilde? Ou subiu numa caixinha de alface, já está se sentindo o imperador do mundo? Porque a arrogância, né? Geralmente o arrogante é aquela pessoa que tem uma conversa, ela tem aparência, mas por dentro ela não é nada. O prepotente é assim, o arrogante não pode conseguir nada, não pode ter nada, que já está querendo subir por cima dos outros, contar vantagem. Mas o humilde, ele tem, ele consegue, ele alcança, mas não usa isso para se sobressair, para humilhar outras pessoas. Pelo contrário, é capaz de fazer tarefas simples para servir o próximo. E Jesus nos mostra isso aqui. Sendo ele Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não usou os seus direitos, ele não usou isso para si mesmo, mas ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Por que isso aqui é importante? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, tem de vocês também o mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Nós, já posso falar que há muitos anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, nós estávamos pintando um salão lá em São Joaquim da Barra, e um irmãozinho lá que era médico, né, falou assim, pastor, vai pintar as paredes? Eu venho ajudar. Né, eu não achei que ele fosse, não. Mas ele foi. Né, e a gente se dispôs a fazer isso, para servir. Mas não com tristeza, com alegria. Depois da palavra humildade vem a palavra obediência. Para você obedecer, você precisa ser humilde. Porque Jesus aqui diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê, gente?
Eu conversei com os adolescentes de manhã, eu falei para eles: vocês são obedientes? Sim. Vocês são obedientes mesmo quando você não concorda com a ordem que você recebe? E eu não estou falando, claro, daquelas situações em que a ordem ela é uma ordem prejudicial, uma ordem abusiva, eu não estou falando disso. Mas coisas do dia a dia. Você é obediente mesmo quando alguém te manda fazer algo e você fala assim: mas eu tenho um outro jeito para fazer isso que vai dar certo também. E a pessoa fala: não quero saber, faz assim, igual eu mandei. Você é obediente para fazer do jeito que mandou? Porque a gente às vezes é obediente se a gente concordar. Se eu concordar, aí eu obedeço. Se eu não concordar, pode ser pegar esse copo e colocar aqui, e eu não faço. Se eu achar que eu posso fazer isso de outro jeito, em outra hora, ou se eu não preciso, ninguém precisa fazer isso, eu não faço. Porque eu não sou obediente. E o que está por trás disso? Falta de humildade. A obediência, ela requer humildade. E a geração mais nova, nós passamos por isso também, né? Nós, às vezes, somos mais rápidos, assim, na nossa juventude, a gente é mais rápido que os nossos pais, né? Os professores até. E a geração de hoje já está mais informada até, já tem o Google, já tem a inteligência artificial, e aí a gente, às vezes, o professor fala, os pais falam, um líder fala, o pastor fala, um presbítero, e a gente, não, eu acho que eu não vou fazer isso não, é porque tem outro jeito de fazer, eu não quero fazer, e a gente discute e a gente não obedece, coisa simples, porque nós não somos humildes. Outro ponto com relação à obediência. Nós somos capazes de obedecer até que limite? Até que limite você obedece? E aqui a gente pode aplicar isso para o nosso Deus, a nossa relação com Deus. Eu sou obediente a Deus até o momento em que Ele estiver confirmando e me mandando fazer aquilo que eu quero fazer. Então eu traço um plano para a minha vida, eu traço um percurso para a minha vida, eu escolho uma carreira, eu escolho uma profissão, eu escolho uma forma de administrar o meu lar, eu tenho uma expectativa sobre o tipo de filho que eu quero ter, e eu coloco isso diante de Deus e falo: Senhor, esse é o projeto. Usa a minha vida. Sonda-me, Senhor Deus, como farol que brilha à noite, como ponte que sei lá o quê. Aí Deus fala: ok, você vai me obedecer? Sim, mas meu plano é outro. E aí a gente não quer mais obedecer. Porque Deus às vezes contraria a gente. Tem um texto na Bíblia que diz que é Deus quem efetua em nós, está aqui em Filipenses, tanto querer como o realizar. Tem sentimentos. Você é filho de Deus. Tem sentimentos? Não. Tem desejos que Deus coloca no seu coração. Eu creio nisso. Deus coloca esses desejos no seu coração e esse desejo é irresistível. E aquilo que você nunca pensou que fosse fazer, você começa a fazer para a glória de Deus. E Ele te instiga para isso, Ele te dirige para isso. O Espírito Santo nos leva nessa direção. Esses desejos que Deus coloca no nosso coração são desejos que nós devemos desenvolver, fazer, buscar. Mas, por outro lado, há também desejos que brotam do nosso coração. Esses desejos nem sempre são ilícitos. Há desejos que nós temos no nosso coração que não há nada de errado com eles. Mas não é isso que Deus quer para você. Por outro lado, há desejos sim com más motivações.
Há desejos que vão para nós, embora para nós esses desejos não tenham nenhum problema, está tudo certo, no final deles tem morte, tem desastre, e Deus vai lá e diz não. E quando o Senhor diz não para esses desejos, quando nós somos confrontados pela palavra com relação a esses desejos, quando o Senhor começa a fechar portas, mostrando que não é essa a vontade dEle, e nós às vezes batemos uma vez, duas, três, quatro vezes, e Deus diz, não é essa a minha vontade para você, eu já estou te mostrando que a direção é para o outro lado. Quando Deus começa a fazer isso na nossa vida, nós temos de fato humildade suficiente para obedecer o chamado dele para as nossas vidas, ou nós continuamos contrariando e buscando os nossos próprios desejos. E quando o Senhor quer algo da nossa vida, e nós lutamos contra, e nós vamos contra, e nós começamos a fugir de Deus e resistir à vontade de Deus, nós estamos sendo o que, gente? A palavrinha começa com R. Rebeldes. Rebelião é pior do que feitiçaria. Porque falta lá atrás humildade para obedecer. Porque nós queremos ser os donos da razão. E aí nós temos rebeldia contra Deus. E se não há humildade para que haja obediência, a terceira palavra, jamais. Qual a terceira palavra? Lembraram aí? Sacrifício. Então começa com primeira palavra, humildade, sacrifício. Nós somos chamados a algum tipo de sacrifício ou não? Digo a você que, relativo à nossa salvação, Jesus já cumpriu. Está consumado. Somos salvos pela cruz de Cristo. Lavados pelo sangue de Jesus. Não preciso fazer nenhum outro sacrifício para receber a salvação, para receber o perdão dos meus pecados. Já está pago. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos mostra que nós temos que crucificar o nosso eu. Negar a si mesmo, negar a nós mesmos para seguir a Jesus. E quando é que eu tenho que negar a mim mesmo, crucificar o meu eu? Justamente com relação aos desejos que brotam no seu coração. E quando Deus diz, isso não é bom, quando a palavra denuncia, isso não é bom, quando o nosso rumo de vida está indo para longe de Deus, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando a nossa carne quer tudo menos a presença de Deus, menos a palavra de Deus, menos a oração, menos o testemunho, é hora de negarmos o nosso eu. É hora de abrir mão disto. É hora de experimentar que tipo de morte Jesus fala, que a Bíblia nos fala. Nós temos que morrer para esse mundo. De fato, morrer para esse mundo. Já não sou eu quem vivo, mas... Amém ou não? É isso aí que acontece com você? Cristo vive em você? E se Ele vive em você, a carne, os desejos malignos, e mesmo aqueles desejos que não tem nada de errado aparentemente, mas que Deus disse, não vai ser assim. Deus está te chamando para outra direção, para outras coisas na sua vida. Esses desejos têm que ficar para trás. A preguiça tem que ficar para trás. O que mais tem que ficar para trás, gente? Ganância? Avareza? Desejos perversos? Sexualidade distorcida? Pornografia? Vício em tela? Vício? Que mais, gente? Vício que mais tem hoje? Hã? Do quê? Fala de novo, Helena. A gula? Gula? Vício no álcool? Que mais vício que tem hoje? Hã? Consumismo.
Que outro vício tem hoje muito comum? Tigrinho? Bet? Que mais? Vício no esporte. Tanto esporte que não tem mais tempo para nada. Isso. Amor ao dinheiro é o pior, né? Muito bem, muito bem. Tanta coisa que pode brotar. E nós não estamos falando do pessoal lá fora, né? A gente tem que olhar para nós mesmos. Isso tem que morrer em nós, todo dia. Você mata hoje e amanhã está de novo. Você venceu hoje e amanhã está de novo. E você sabe a área da sua vida onde isso está toda hora aparecendo de novo, de novo, de novo. Vai ter um dia que nós vamos poder falar, tragada foi a morte pela vitória. Mas hoje é dia, mais uma vez, de você lutar com as armas do Espírito, porque o Espírito milita contra a carne. Mas há um sacrifício positivo. Amém. Obrigado. Amém. Há uma questão positiva na questão do sacrifício. A Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus sacrifício de louvor, de lábios que confessam o nome de Jesus. Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor. A nossa adoração, o nosso culto, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, nossa casa, nossa família, tudo que nós conseguimos conquistar com os nossos esforços, com a nossa vida, tudo pertence ao Senhor. E nós abrimos nosso coração, nosso tempo, nós disponibilizamos ao Senhor também nossos bens, colocamos à disposição do reino, porque pertence a Deus, nós pertencemos ao Senhor. E esse sacrifício que nós fazemos de louvor e adoração, ele nos capacita a fazer algo que a Bíblia chama de martírio. Quem aqui é mártir? Tem algum mártir aqui? Sabe o que é mártir? Sabe o que é mártir? São aquelas pessoas que, por causa da fé, do testemunho delas, elas decidem não negar a fé, não negar o testemunho, ainda que isso lhes custe a vida. Você é mártir? Eu creio que ninguém aqui, teve que enfrentar ainda esta situação. Não sei se Deus vai fazer isso, se Ele vai permitir esta situação conosco ou com alguns de nós aqui. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Jesus disse aos seus discípulos e diz a nós também: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Sabe como é que escreve testemunha na língua original da Bíblia? Mártires. O nosso testemunho não é apenas dentro da igreja. O nosso testemunho também, e principalmente, é lá fora, nas nossas palavras, nas nossas ações, decisões, exemplo, e mesmo quando nós erramos, nós damos testemunho de que tipo de fé nós temos na nossa vida. Porque nós somos capazes de pedir perdão, nós somos capazes de procurar reconciliação. O nosso testemunho, ele é algo precioso para nós e que nos liga e nos identifica com o nosso Mestre, com Jesus. Jesus falou:
se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês também, porque o servo não é maior do que o seu senhor. E a Bíblia diz, lá no Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Até a morte tem dois sentidos. O primeiro sentido é, ainda que lhe custe a vida, ainda que seja no extremo em que se você testemunhar, você vai morrer. Isso pode ser verdade, pode acontecer, mas até a morte também significa até o fim da sua vida. Até o dia que o Senhor te der fôlego, na extensão da sua vida toda, até a morte. Perseverando na fé, que nos leva à humildade, obediência e sacrifício. O que você está disposto agora, hoje, a sacrificar na sua vida, para que você realmente possa obedecer a Deus? Não para merecer a salvação, não para ser aceito por Deus, não para ser melhor do que ninguém, mas para que nós possamos viver o chamado que Deus tem para nós, por causa do que Jesus tem feito. O texto fala que ele si mesmo se esvaziou e se tornou obediente, obediente até a morte. E a gente acha redundante, não sei se você já pensou nisso, lendo esse texto, até a morte e morte de... Não é redundante, porque imagino que se você e eu pudéssemos, de alguma forma, nos imaginar no lugar de Jesus, lá no Getsêmani, sabendo que ele morreria, ele poderia argumentar: Pai, eu tenho que morrer, tá bom, eu morro, mas não na cruz. Na cruz não, Senhor. Eu morro, mas eu preciso mesmo ser açoitado antes. Tá bom, eu morro, mas eu preciso mesmo carregar aquele madeiro pelas ruas, sendo humilhado daquele jeito. Eu morro, Senhor, mas eu preciso mesmo ser abandonado, deixado. Eu morro, mas eu preciso ser negado pelos meus amigos. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa é a obediência gloriosa. E veja, mais uma vez, o texto está dizendo: tenham vocês também o mesmo sentimento. Porque quem é o dono da tua vida, quem é o Senhor do teu futuro, do teu destino, da sua família, é Deus. E muitas vezes o Senhor não nos dá aviso, nem nos dá escolha quanto às circunstâncias que nós vamos viver. E as coisas simplesmente acontecem. E a gente às vezes fica revoltado. Nós nos rebelamos. Nós queremos assumir o controle. Nós brigamos com Deus. Somos insanos, embrutecidos. Enquanto a Bíblia diz: você devia ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que morreu não qualquer morte, mas morte de cruz. E é claro que a morte de Cristo na cruz foi única. O que ele sofreu na cruz, só ele sofreu. É impossível para nós experimentar aquela dor tamanha. Só ele fez aquilo por nós. Nós não precisamos. Louvado seja o nosso Deus. Por maior que seja a nossa dor, nunca será a dor da cruz. Nunca será a dor da maldição divina caindo sobre nós. Porque o Senhor Jesus pagou. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos experimentar o jugo suave, o fardo leve, embora seja um fardo, embora seja um jugo, mas perto do que ele experimentou é leve, é suave,
Eu pude ouvir uma palestra de um irmão pastor que foi falar sobre autismo lá. Foi uma das palestras que nós ouvimos. E ele deu um testemunho muito bonito sobre como Deus mudou a vida dele, dando a ele 2 filhos, um casal autista, com nível severo de suporte. Não sei se você consegue entender o que eu estou te falando, mas são crianças que vão depender, e desde criança dependem muito dos pais. A esposa dele teve burnout por causa dessa situação. Mas esta situação gerou nele um amor por essa causa. Ele estava lá para falar disso e conscientizar os irmãos que estavam lá sobre essa situação. E eu achei muito bonito que a filha dele mais velha estava lá com ele. E conseguiu, ele deu testemunho sobre como ele tratou isso com Deus. Pai, Senhor, Deus, o Senhor me deu essa esposa, me deu a minha família, o Senhor vai me ajudar. Eu não vou desistir. Então a gente vê essas histórias, esses exemplos, e a gente às vezes quer escolher qual vai ser a circunstância que nós vamos servir a Deus. Se não for desse jeito, eu não sirvo. Se as pessoas não me aplaudirem, eu não quero. Se não for para ser visto, eu não quero. Se não for para fazer o que eu quero fazer, eu não vou fazer, Senhor. Eu vou te servir se for lá na frente da igreja. Eu vou te servir se ninguém me chamar a atenção. Eu vou te servir se não for no dia do meu futebol. Eu vou te servir se não tiver que ir lá no sábado. A gente vai dando aquelas condições para Deus e se esquece do que a Bíblia fala. Tem de vós o mesmo sentimento. Ele foi obediente até morte. E morte de cruz. E olhe que Deus não está nos pedindo para morrer na cruz como Jesus morreu. Então creia que Deus está com você em todas as situações. Se você está vivendo na obediência, se você está sendo de fato quebrantado, e peça para o Senhor quebrantar o seu coração. Nosso coração precisa de vez em quando de um chacoalhão. Nós precisamos de vez em quando de um quebrantamento. Porque nós somos danados, nós somos teimosos. A gente vai acomodando. A gente passa por uma luta, a gente aprende, mas daqui a pouco a gente esqueceu. A gente começa a ficar teimoso de novo, cabeça dura. E a gente começa a desvalorizar o que nós temos, nós começamos a murmurar, e de vez em quando a gente tem que falar de fato, Senhor, quebranta meu coração. Todo dia, Senhor Deus. E é melhor que Deus quebrante todo dia um pouquinho para doer menos. Porque senão vira aquela casca grossa, aí Deus tem que dar uma pancada muito forte. Então é melhor todo dia Ele devagarzinho quebrando a gente. E a gente tem que buscar isso em Deus. É na oração diária, na palavra diariamente, que Deus vai trabalhando, vai moldando a gente, nossa consciência, porque senão vai calcificando o nosso coração, nossa mente vai cauterizando. Misericórdia. Mas se nós formos trabalhados, se nós buscarmos isso no Senhor, e pela graça Ele faz isso, não é por nós, é pela graça, é porque Ele quer, porque é a vontade dEle, porque Ele nos ama. Nós vamos descobrir que a obediência é bênção. Que a obediência é proteção, que a obediência é graça de Deus. A lei do Senhor é boa e restaura a alma. E é isso que a Bíblia fala sobre nós, diante de Deus. Obedecer não é algo penoso, os meus mandamentos não são penosos, Deus diz para nós, a palavra diz para nós. Obedecer é bênção. Reconhecer a vontade na nossa vida de Deus, na nossa vida, é bênção. Estar no centro da vontade de Deus é bênção. E quando nós quebrantamos, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós nos dedicamos ao Senhor, isso é privilégio do povo de Deus, privilégio dos filhos de Deus que comem à mesa dele. Não é para qualquer um. Ele nos deu essa graça, nos deu a bênção de não apenas crer em Jesus, mas de sofrer por Jesus. Isso é graça, e bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados se até mesmo vocês forem perseguidos por causa da justiça, por causa de Cristo.
Felizes são vocês por isso, porque assim os profetas foram também no passado, e vocês estão seguindo os mesmos passos dos grandes homens, das grandes mulheres de Deus, que a Bíblia testemunha. Na humildade, na obediência e no sacrifício que nós oferecemos a Deus em resposta ao amor dele. E a Bíblia, o texto termina dizendo: versículo 9 é o outro lado da moeda. Jesus não apenas se humilhou, morreu e acabou. Ele fez isso com um propósito. Jesus cumpriu o fardo pesado dele, para que ao final disto, tendo pago o preço, o Senhor Jesus pudesse conquistar novamente e comprar da terra aqueles que são dele com o seu próprio sangue. Ele alcançou a sua vida com isto. Ele pagou os seus pecados. Ele te oferece salvação e nós somos salvos por isto. E o texto diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê, gente? Qual o objetivo final? Para a glória de Deus Pai. Aquele que se exalta será o quê? Aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos, pois, mediante a poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Nossa caminhada aqui é de obediência, é de humildade, obediência e de sacrifício, de renúncia. Mas o Senhor não está nos chamando para uma vida de destruição, mas para a glória. Glória que nós não vemos agora, mas nós veremos. Glória que há de se manifestar na consumação dos séculos. Glória que já está presente na sua vida pelo Espírito Santo. Glória de Deus que já deve ser o nosso alvo, o nosso propósito e a nossa satisfação. Que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Sabe o que é a glória de Deus se manifestar na sua vida? São as características, os atributos, as bênçãos, as qualidades de Deus sendo manifestadas sobre a sua vida. É a paz que excede todo entendimento se manifestando no seu coração. É o amor de Deus, o nosso Pai, guardando você, conduzindo a sua vida. É a sabedoria, o discernimento do Espírito Santo. É a convicção que o Espírito Santo coloca no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. É a esperança que para muitos morreu, mas para nós vive, porque Cristo é a nossa esperança e Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. É a esperança que vai para além da morte, porque nem a morte há de nos separar de quê, gente? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós somos chamados a uma vida cheia de bênçãos. Uma vida que já é vitoriosa, embora não pareça, muitas vezes. E eu tenho certeza que Deus não tem nos dado uma vida só de dor, de sacrifício. Na maioria das vezes, eu acredito, para a maioria de nós, você tem experimentado muitas bênçãos, coisas boas na sua vida. E nós sabemos que cada manifestação de bênção, de alegria, vem de Deus sobre nós. Porque Cristo venceu. Cristo está exaltado. Cristo está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. E nós desde já confessamos que Jesus Cristo é para o quê? Para a glória de Deus Pai. Que seja assim. Que Ele seja Senhor na sua vida. Na humildade, na obediência e no sacrifício. Porque Ele é digno da nossa vida. Amém?